A cidade de São Paulo costuma esconder segredos sob suas luzes, mas este crime nunca seria esquecido. Isabela era uma criança que parecia carregar o sol em seu sorriso diário. Para Ana Carolina Oliveira, o nascimento de sua filha foi o início de um sonho realizado. A pequena Isabela crescia cercada por amor e por uma rotina comum a qualquer menina da capital. Ela adorava os momentos simples, como brincar com suas bonecas favoritas no chão da sala. Mal sabia o Brasil que o nome daquela criança se tornaria um símbolo de clamor por justiça. Ana Carolina sempre descreveu a filha como uma menina extremamente dócil e inteligente. Suas risadas preenchiam os corredores da casa e traziam vida a todos os cômodos. A infância de Isabela era uma tapeçaria de descobertas e pequenos marcos de crescimento. No entanto, a separação de seus pais trouxe uma nova dinâmica para sua vida tão jovem. Alexandre Nardoni, o pai, mantinha uma presença constante, porém sob regras rígidas de visitação. A relação entre os pais biológicos começava a mostrar sinais de desgaste profundo. Isabela muitas vezes ficava no meio de discussões que ela ainda não conseguia compreender. A guarda compartilhada era o terreno onde as tensões familiares eram semeadas semanalmente. Apesar das dificuldades, Isabela amava passar o tempo com seus novos irmãos do segundo casamento de seu pai. O edifício Landa, na zona norte de São Paulo, tornou-se o cenário de suas estadias de fim de semana. Era um prédio moderno, cercado por muros altos e câmeras de segurança por todos os lados. Ninguém poderia imaginar que aquele refúgio familiar se transformaria em um local de investigação criminal. As memórias de Ana Carolina guardam os últimos momentos de paz antes da tempestade devastadora. Ela se lembra do cheiro do perfume de bebê que Isabela ainda usava aos 5 anos. As idas à escola eram momentos de conversas alegres e planos para o futuro. Mas a convivência no novo lar do pai era marcada por uma disciplina muito mais rígida. Vizinhos mais tarde relatariam sons de choro que pareciam vir do sexto andar. A pequena Isabela tentava agradar a todos, equilibrando-se entre dois mundos muito diferentes. A mãe, Ana Carolina, tentava manter a estabilidade emocional da filha em meio às transições. Março de 2008 começou como qualquer outro mês na vida daquela família. O clima em São Paulo estava pesado, com chuvas de fim de verão constantes. Naquela sexta-feira, Isabela se despediu da mãe com o entusiasmo de quem vai brincar. Foi o último beijo, o último abraço que Ana Carolina receberia de sua única filha. O destino estava traçado para uma noite que mudaria a história criminal do país. Isabela chegou ao edifício Landa acompanhada pelo pai, pela madrasta e pelos irmãos. As câmeras do elevador registraram a entrada da família de forma aparentemente normal. Mas, dentro daquelas 4 paredes, uma tensão silenciosa começava a ferver. As janelas do apartamento 62 não possuíam telas de proteção em todos os cômodos. Isabela gostava de olhar as luzes da cidade lá de cima, mas sempre com supervisão. Relatos posteriores descreveriam uma atmosfera de conflito constante entre Alexandre e Ana Carolina Jatobá. A alegria da infância estava prestes a ser interrompida por um ato de violência inimaginável. A polícia de São Paulo seria acionada em poucos minutos para atender o que parecia um acidente. Gritos de desespero começaram a ecoar pelo pátio interno do condomínio. No gramado, o corpo de uma pequena menina jazia imóvel sob o olhar atonito dos vizinhos. A pergunta que ecoava no escuro era como Isabela caiu daquela altura. Para entender o fim abrupto de Isabela, precisamos retornar ao início da história de seus pais. Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni se conheceram ainda na juventude em uma São Paulo vibrante. O romance parecia seguir o roteiro de qualquer jovem casal em busca de um futuro estável. Ana Carolina era uma jovem cheia de planos, vendo em Alexandre um parceiro para a vida. No entanto, a gravidez de Isabela aos 18 anos mudou o peso das responsabilidades prematuramente. O impacto da notícia trouxe à tona as primeiras divergências de temperamento entre os dois. Isabela nasceu em 2002, trazendo uma luz intensa para a vida de Ana Carolina. Mas o brilho da nova vida não foi suficiente para esconder as rachaduras no relacionamento do casal. As discussões tornaram-se frequentes, muitas vezes motivadas por ciúmes e inseguranças de Alexandre. Ana Carolina percebeu que o ambiente estava se tornando tóxico para ela e para a filha. A separação veio pouco tempo depois, quando Isabela ainda era apenas um bebê. O fim do compromisso amoroso não significou o fim dos conflitos, mas o início de uma guarda compartilhada difícil. Alexandre demonstrava oscilações de humor que preocupavam a família de Ana. Ele exigia controle sobre os horários e momentos em que Isabela estaria sob seus cuidados.
A pequena Isabela crescia em 2 mundos distintos, tentando se adaptar a ambos. Enquanto Ana tentava manter a rotina, Alexandre logo encontrou uma nova parceira. Ana Carolina Jatobá entrou na vida de Alexandre e a dinâmica mudou drasticamente. Relatos sugerem que o novo relacionamento era marcado por uma possessividade mútua e explosiva. Jatobá parecia nutrir um ressentimento silencioso pela ligação constante de Alexandre com o passado. Isabela tornou-se, sem saber, o centro de uma tensão que ela não conseguia compreender. As visitas de final de semana eram momentos de ansiedade para a mãe biológica. Ana Carolina notava que Isabela voltava das visitas por vezes retraída. Alexandre, por sua vez, tentava projetar a imagem de um novo pai de família exemplar. Por trás das aparências, vizinhos e amigos começaram a notar episódios de fúria no novo lar. A volatilidade de Ana Carolina Jatobá era um segredo aberto entre aqueles que conviviam com o casal. Isabela gostava de seus novos irmãos, mas a presença da madrasta era um campo minado emocional. Havia uma sensação constante de que algo estava prestes a explodir naquele núcleo familiar. Documentos posteriores revelaram que as brigas entre Alexandre e Jatobá frequentemente envolviam o nome de Isabela. A menina era o elo inquebrável entre Alexandre e sua ex-companheira, algo que Jatobá parecia não aceitar. O ciúme patológico transformou a rotina em um ciclo de vigilância e discussões ríspidas. Ana Carolina Oliveira tentava manter a paz, ignorando as provocações, para proteger a filha. Mal sabia ela que a segurança de Isabela estava sendo erodida dia após dia. As festas de aniversário eram os poucos momentos onde todos eram forçados a conviver. O ar ficava pesado toda vez que os olhares de Jatobá e Ana Carolina se cruzavam. Alexandre agia como um mediador ineficaz, muitas vezes cedendo aos impulsos da nova esposa. Isabela, em sua pureza infantil, apenas desejava o amor de todos ao seu redor. No entanto, o destino estava traçando um caminho onde o amor seria substituído por uma tragédia inexplicável. Os dias que antecederam o fatídico março de 2008 foram marcados por uma calmaria enganosa. Ninguém poderia prever que aquela dinâmica familiar conturbada chegaria a um ponto sem retorno. O edifício London aguardava, silencioso, a chegada da família para aquela que seria a última noite de Isabela. Um grito abafado ecoaria em breve, transformando a história do Brasil para sempre. O que realmente aconteceu minutos antes da queda permanece trancado entre aquelas paredes frias. Após o fim conturbado com Ana Carolina Oliveira, Alexandre buscou reconstruir sua imagem de homem de família. Foi nesse período que Ana Carolina Jatobá entrou de forma definitiva em sua vida. O casal logo se estabeleceu no 6º andar do edifício London, um prédio moderno na Zona Norte. Para os vizinhos, eles pareciam apenas mais um casal jovem tentando criar seus filhos com conforto. A rotina era dividida entre o trabalho de Alexandre e os cuidados domésticos de Ana. Isabela passava os finais de semana com o pai, mergulhando em um mundo que não era totalmente seu. No entanto, a harmonia no edifício London era muitas vezes uma máscara para inseguranças profundas. Relatos posteriores sugeriram que a presença de Isabela causava um desconforto latente em Ana Carolina Jatobá. O ciúme em relação ao passado de Alexandre com a ex-mulher pairava como uma nuvem invisível. Alexandre mantinha uma postura de controle absoluto sobre o ambiente familiar. As discussões entre o casal por motivos banais tornaram-se mais frequentes com o passar dos meses. A pequena Isabela tentava se adaptar aos 2 novos irmãos que nasceram dessa nova união. O apartamento 62 era o cenário de uma vida que buscava a normalidade a todo custo. Ana Jatobá assumia o papel de madrasta, mas a conexão emocional com Isabela era descrita como frágil. Alexandre era visto como um pai provedor, mas exigente com a disciplina dos filhos. A dinâmica financeira do casal também trazia pressões externas para o cotidiano no London. Vizinhos relataram barulhos de móveis sendo arrastados e vozes alteradas em noites isoladas. Isabela muitas vezes ficava em silêncio durante essas tempestades domésticas. A família costumava frequentar o clube e shoppings da região para manter as aparências sociais. Por trás dos sorrisos em fotos de família, a paciência de Ana com a enteada parecia diminuir. Alexandre agia como um mediador, mas sua lealdade pendia drasticamente para a nova esposa. O ambiente no edifício London tornava-se cada vez mais isolado do mundo exterior. As telas de proteção nas janelas eram a única barreira física entre o conforto e o abismo. Isabela via o apartamento como um lugar de regras rígidas e pouca espontaneidade. O estresse acumulado de Ana Jatobá com a maternidade de 2 bebês gerava explosões de raiva. Pequenos incidentes domésticos eram ampliados pela tensão constante entre o casal.
A vida de Isabela era um constante trânsito entre a liberdade na casa da mãe e o rigor na casa do pai. Alexandre acreditava que estava construindo um castelo seguro para sua nova linhagem. A rotina do condomínio seguia sem que ninguém suspeitasse da fragilidade daquela união. Ana Jatobá frequentemente se sentia sobrecarregada pelas responsabilidades e pela sombra da ex de Alexandre. Isabela, em sua inocência, buscava aprovação em um ambiente que exigia perfeição. As visitas de Isabela tornaram-se o ponto focal de discussões sobre tempo e atenção. O edifício London era vigiado por porteiros e câmeras, mas a segurança era apenas externa. A mente de Alexandre parecia focada em manter a estrutura, custasse o que custasse. A instabilidade emocional de Ana começava a transbordar para as interações diretas com a menina. A alegria de Isabela ao ver o pai era contrastada pelo silêncio gelado da madrasta. Março de 2008 chegou com uma carga de estresse acumulada que atingiria seu limite. Ninguém poderia prever que aquela unidade familiar se desintegraria em uma única noite. A fachada de normalidade estava prestes a ser arrancada violentamente. O fim de semana que deveria ser comum transformou-se em uma contagem regressiva para o horror. Quando o carro da família entrou na garagem naquela última noite, o destino de Isabela já estava selado. Gritos abafados e passos rápidos começariam a ecoar, mudando a história do Brasil para sempre. O que aconteceu no momento em que a porta do apartamento 62 se fechou permanece um enigma sombrio. O dia 29 de março de 2008 começou como um sábado comum para a família Nardoni. Eles passaram o dia visitando parentes e aproveitando o tempo em família. Nada nas interações daquela tarde sugeria a tragédia que se aproximava. Ao cair da noite, o carro da família entrou na garagem do edifício London. Eram aproximadamente 23 horas quando Alexandre subiu pela primeira vez com Isabela nos braços. Ele afirmou que a menina estava dormindo profundamente e a deitou na cama. Logo em seguida, ele desceu para ajudar a Jatobá com os outros 2 filhos no carro. Segundo o casal, foi nesse breve intervalo de tempo que o pesadelo se manifestou. Ao retornarem ao apartamento, eles alegaram ter encontrado a tela de proteção cortada. Alexandre disse ter corrido para a janela e visto o corpo da filha no gramado. O silêncio da noite no bairro da Vila Guilherme foi quebrado por gritos desesperados. Moradores do prédio acordaram assustados com o barulho vindo do jardim. O porteiro do edifício London foi o primeiro a chegar ao local da queda. Isabela ainda apresentava sinais vitais muito fracos quando foi encontrada. As equipes de resgate foram acionadas enquanto o caos se instalava no prédio. A polícia militar chegou poucos minutos depois para isolar a área. Desde o primeiro momento, a versão de Alexandre levantou dúvidas nos policiais. Ele sustentava a história de que um invasor de preto havia entrado no imóvel. Entretanto, não havia qualquer sinal de arrombamento na porta principal. Os investigadores começaram a notar que a dinâmica do tempo não batia. No hospital, a notícia do falecimento de Isabela foi confirmada oficialmente. A dor de Ana Carolina Oliveira ao receber a notícia foi indescritível. Enquanto isso, a perícia começava a vasculhar o apartamento 62. Gotículas de sangue foram encontradas no chão da sala. Havia também manchas de sangue no banco do passageiro do carro da família. Jatobá e Alexandre foram levados à delegacia para prestar os primeiros depoimentos. A frieza demonstrada pelo casal durante o interrogatório chocou os agentes. Ana Carolina Jatobá parecia mais preocupada em se defender do que com a perda. Os vizinhos começaram a relatar que brigas eram frequentes naquele lar. Noite após noite, gritos de discussão atravessavam as paredes finas do prédio. A tese de um terceiro elemento no local perdia força a cada minuto. Por que o invasor cortaria a tela e jogaria a criança se queria apenas roubar? Os peritos criminais começaram a reconstruir a trajetória da queda. A posição do corpo no chão não condizia com um pulo voluntário. Marcas de mãos foram identificadas na tela de proteção cortada. A imprensa brasileira já cercava a delegacia na manhã de domingo. O caso Isabela Nardoni estava prestes a se tornar a maior comoção nacional do ano. As contradições entre os horários do elevador e os relatos do casal se tornaram evidentes. Alexandre insistia que tudo aconteceu em menos de 5 minutos, mas o silêncio de Ana Carolina Jatobá escondia detalhes que a perícia estava prestes a revelar. Um par de chinelos da menina foi encontrado em um local inesperado dentro da casa. A Polícia Civil decidiu que era hora de fazer uma criação rigorosa. Foi então que uma descoberta no forro da cama de Isabela mudou tudo. O rastro de sangue não era de um invasor, mas de alguém que já estava lá dentro.
O casal Nardoni agora se via contra a parede diante das evidências físicas. Mas a peça final do quebra-cabeça ainda estava escondida em um detalhe que ninguém percebeu na queda. Os peritos criminais entraram no edifício London com a missão de ouvir o que as paredes tinham a dizer. O silêncio no apartamento 62 era interrompido apenas pelos flashes das câmeras fotográficas. A primeira grande dúvida era o buraco milimétrico na rede de proteção do quarto dos meninos. Alexandre afirmava que um homem de preto havia invadido o local e jogado a menina. Os investigadores começaram a procurar por pegadas de botas ou sinais de arrombamento na porta principal. Nenhuma marca de arrombamento foi encontrada na fechadura, que estava intacta. O uso do luminol revelou um rastro invisível a olho nu que mudaria o rumo do caso. Gotas de sangue de Isabela foram detectadas no corredor e na sala. Isso contradizia a versão de Alexandre de que a menina estava dormindo tranquilamente no quarto. A perícia então focou na tela de proteção, notando o corte irregular feito por uma tesoura. Uma tesoura com restos de fibra de nylon foi encontrada dentro de uma gaveta na cozinha. Não havia marcas de pés nas paredes externas do prédio, o que descartava uma escalada. No parapeito da janela, apenas as marcas das mãos de Alexandre foram identificadas. Ana Carolina Jatobá alegou que estava no carro com os outros filhos durante o incidente. Mas os registros das câmeras de segurança mostraram um intervalo de tempo inexplicável. O legista encontrou sinais de esganadura no pescoço de Isabela antes da queda. A pequena vítima já estava inconsciente quando foi lançada do 6º andar. A revolta popular começou a crescer conforme os detalhes vazavam para a imprensa. Por que alguém invadiria um apartamento apenas para atacar uma criança e fugir sem levar nada? A polícia começou a tratar o casal não como testemunhas, mas como os principais suspeitos. Manchas de sangue foram encontradas também no banco do carro da família. A perícia tentava reconstruir os passos exatos do casal desde a chegada ao prédio. Ana Carolina Jatobá teve um surto de raiva documentado durante um dos interrogatórios. Alexandre mantinha uma frieza que incomodava até os policiais mais experientes. Os peritos realizaram uma simulação da queda usando um boneco com o peso de Isabela. A trajetória da queda provava que ela foi jogada com força e não que caiu acidentalmente. Marcas de chinelo na cama de solteiro batiam exatamente com o calçado de Alexandre. Ele teria subido na cama para alcançar a rede e cortar o buraco. Vizinhos relataram ter ouvido discussões acaloradas vindo dos 62 meses antes. A tese de um terceiro elemento no local desmoronava a cada nova evidência técnica. O promotor Francisco Sembranelli assumiu o caso com uma determinação implacável. Ele sabia que as provas eram circunstanciais, mas extremamente precisas. A mídia brasileira cobria cada passo da perícia em tempo real. Alexandre e Ana Carolina foram presos preventivamente pela primeira vez, mas eles ainda tinham uma defesa poderosa que tentava anular as provas periciais. O laudo final de 300 páginas detalhava o sofrimento final de Isabela. A mãe, Ana Carolina Oliveira, acompanhava tudo em um estado de choque profundo. A pressão para que o casal confessasse era enorme, mas eles nunca vacilaram. A reconstrução do crime durou horas e mobilizou toda a vizinhança da Vila Guilherme. Quando tudo parecia provado, um novo depoimento surgiu para abalar as certezas da promotoria. Aquele novo depoimento foi rapidamente confrontado pelas evidências físicas irrefutáveis acumuladas nos meses anteriores. O Brasil aguardava ansiosamente pelo dia 22 de março de 2010, quando as portas do Fórum de Santana finalmente se abriram. Uma multidão cercava o prédio clamando por justiça e um coro que ecoava pelas ruas vizinhas. Dentro do tribunal, o ar estava carregado com a expectativa pesada de um desfecho histórico. Alexandre Nardoni entrou no recinto com cabeça baixa, evitando contato visual com os presentes. Ao seu lado, Ana Carolina Jatobá demonstrava um nervosismo latente em cada gesto brusco. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, sentou-se na primeira fila para enfrentar o seu maior pesadelo. O juiz Maurício Fossen deu início aos trabalhos pedindo silêncio e respeito ao rito processual. A promotoria começou sua exposição detalhando a dinâmica cruel da queda da menina. O promotor Francisco Sembranelli descreveu como a tela de proteção foi cortada deliberadamente. O primeiro grande momento de emoção ocorreu durante o depoimento da mãe de Isabela. Ela relembrou a última vez que viu a filha sorrindo antes do final de semana fatal. Suas palavras sobre o vazio deixado pela perda fizeram muitos no júri chorarem abertamente. Enquanto ela falava, Alexandre mantinha os olhos fixos no chão, sem esboçar reação. A defesa tentou desacreditar a perícia, sugerindo que uma terceira pessoa estaria no imóvel.
Entretanto, as marcas de sangue encontradas no corredor desmentiam qualquer narrativa de invasão externa. Peritos criminais explicaram que as manchas eram compatíveis com o transporte de um corpo ferido. A acusação então focou na asfixia que Isabela sofreu antes de ser arremessada pela janela. A frieza dos detalhes técnicos chocou o público que acompanhava as notícias minuto a minuto. No terceiro dia, Ana Carolina Jatobá foi interrogada e negou qualquer agressão à enteada. Suas contradições sobre o tempo em que o casal permaneceu no carro começaram a surgir. O promotor a questionou duramente sobre o temperamento explosivo que vizinhos haviam relatado. Ela chorou, alegando que amava Isabela como se fosse sua própria filha. Quando chegou a vez de Alexandre, ele manteve uma postura técnica e distante das emoções. Ele não conseguiu explicar como a chave do apartamento foi usada se o invasor não a possuía. O debate final entre a acusação e a defesa durou horas, atravessando a madrugada. O conselho de sentença se retirou para uma sala isolada para decidir o destino do casal. Do lado de fora, o silêncio da multidão era quase ensurdecedor de tanta tensão. Finalmente, o juiz retornou à sala principal com o veredito em mãos. Culpados, a palavra ressoou como um trovão dentro e fora do tribunal. Ana Carolina Oliveira desabou em um choro de alívio nos braços de seus familiares. Alexandre recebeu a sentença de mais de 30 anos de prisão sem mover um músculo do rosto. Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos, reagindo com um soluço profundo e abafado. Fogos de artifício foram ouvidos nas proximidades, celebrando a decisão da justiça. O caso Nardoni tornou-se um marco jurídico pela rapidez e eficiência da investigação técnica. Mas para uma mãe, nenhuma sentença poderia trazer sua pequena Isabela de volta. O casal foi levado sob forte escolta policial para o presídio de Tremembé. A opinião pública parecia satisfeita, mas o sistema prisional reservava novos capítulos para os dois. Mesmo atrás das grades, Alexandre e Ana Carolina mantiveram um silêncio sobre o que realmente ocorreu naquele quarto. Porém, rumores sobre uma possível revisão do caso começaram a circular nos corredores da penitenciária. Um novo detalhe sobre o comportamento de Ana Carolina na prisão estava prestes a vir à tona. O comportamento de Ana Carolina, Jatobá atrás das grades, revelava uma adaptação surpreendente ao ambiente carcerário. A penitenciária de Tremembé tornou-se o novo e permanente endereço do casal mais odiado do Brasil. Alexandre Nardoni foi destinado à ala masculina, onde a disciplina era a regra absoluta para a sobrevivência. Dentro das celas, o silêncio de Alexandre contrastava com a agitação que o seu nome causava no mundo exterior. Ana Carolina buscava ocupar seu tempo com trabalhos manuais na oficina de costura da prisão. A rotina era marcada pela contagem rigorosa dos detentos, repetida várias vezes ao dia sob olhares atentos. As datas comemorativas eram os momentos de maior angústia para os que permaneciam isolados da sociedade. Alexandre mantinha uma conduta considerada exemplar pelos carcereiros, visando futuras reduções de pena. O casal Nardoni recebia poucas visitas, mantendo um círculo extremamente restrito de contatos familiares. Rumores sobre regalias dentro da prisão começaram a circular na imprensa, gerando revolta popular. A justiça brasileira analisava minuciosamente cada pedido de progressão de regime feito pelos advogados. Em 2017, Ana Carolina Jatobá obteve o direito ao regime semiaberto após anos de espera. A opinião pública reagiu com fúria ao ver a condenada deixando a prisão para saídas temporárias. As imagens dela em liberdade provisória estampavam os principais portais de notícias do país. Enquanto isso, Alexandre aguardava sua própria chance de ver o mundo além dos muros de concreto. O teste de Rorschach foi um dos requisitos psicológicos para avaliar a mente dos criminosos. Os laudos psiquiátricos indicavam uma falta de arrependimento profundo sobre o crime cometido. A vida em Tremembé era um microcosmo de crimes famosos, onde eles conviviam com outros condenados notórios. Cada saída de Ana Carolina era monitorada de perto por jornalistas escondidos em carros descaracterizados. A ausência de Isabela era uma ferida que não cicatrizava, mesmo com o passar das décadas. Alexandre finalmente conseguiu o regime semiaberto em 2019, seguindo os passos de sua esposa. Ele vestia roupas comuns pela primeira vez em anos ao cruzar o portão da penitenciária. O Ministério Público tentou diversas vezes reverter essas decisões, alegando a periculosidade do casal. Na prisão, Ana Carolina tornou-se uma figura de liderança informal entre as outras detentas. O tempo parecia congelado para Isabela enquanto seus agressores envelheciam sob a tutela do Estado. As defesas argumentavam que o tempo de pena cumprido era suficiente para a reintegração social.
Em 2023, Ana Carolina Jatobá progrediu para o regime aberto, deixando definitivamente a unidade prisional. Sua nova vida fora das grades exigia discrição absoluta para evitar confrontos públicos. Muitos vizinhos de seu novo endereço protestaram contra sua presença no condomínio. Alexandre Nardoni continuava a cumprir as exigências para sua própria liberdade total. A justiça determinou o uso de tornozeleiras eletrônicas para monitorar os passos de Ana Carolina. O sistema prisional de Tremembé guardava segredo sobre a verdadeira face do casal no cotidiano. Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela, via cada notícia de soltura como um novo golpe em seu luto. O debate sobre a eficácia da ressocialização em crimes hediondos ganhava força nos meios jurídicos. Ana Carolina tentava reconstruir sua rotina frequentando festas de formatura, o que gerou novos escândalos. A justiça precisou intervir novamente para reforçar as restrições impostas pela liberdade assistida. Alexandre mantinha uma rede de apoio externa pronta para recebê-lo em sua iminente saída. A transformação física dos condenados ao longo dos anos era visível nas fotos capturadas por paparazzi. O legado do crime permanecia como uma sombra sobre a cidade de São Paulo, inesquecível e doloroso. Uma nova petição de Alexandre Nardoni estava prestes a mudar o rumo de sua sentença para sempre. Enquanto o casal tentava o retorno à vida comum, um segredo guardado por Ana Carolina Jatobá ameaçava ressurgir. O tempo passou, mas a ausência de Isabela Nardoni permaneceu como um eco constante na alma de sua mãe. Ana Carolina Oliveira percebeu que sua dor não poderia ser apenas um fardo silencioso. Ela começou a entender que sua voz carregava o peso de milhares de outras famílias silenciadas pela violência. A transformação começou com pequenos gestos de apoio a ONGs dedicadas à infância. Cada abraço que ela recebia nas ruas era um lembrete de que o Brasil não havia esquecido sua filha. A decisão de entrar para a política não foi tomada por ambição, mas por uma necessidade de mudança estrutural. Ela viu nas leis a única forma de garantir que outras Isabelas estivessem seguras em seus lares. Durante a campanha eleitoral, ela enfrentou o passado com uma dignidade que calou os críticos. Em seus discursos, o nome de Isabela era citado como a semente de uma nova era de proteção infantil. A vitória nas urnas foi uma resposta retumbante da sociedade civil ao seu apelo por justiça. Já no cargo público, ela focou em projetos que visavam o acolhimento de vítimas de violência doméstica. O legado de Isabela agora estava escrito em letras de lei e em centros de apoio por todo o estado. No entanto, nos momentos de solidão, ela ainda sentia a falta do abraço que lhe foi tirado. Ela aprendeu a conviver com a cicatriz, transformando o vazio em combustível para a sua missão. Ana Carolina tornou-se uma referência para outras mães que atravessavam desertos semelhantes. Ela nunca permitiu que o foco do caso se desviasse da memória da filha para o sensacionalismo dos culpados. Enquanto os culpados cumpriam suas penas, ela construía algo que o tempo não poderia apagar. A justiça dos homens havia sido feita, mas a justiça do amor se manifestava em seu trabalho diário. Novas políticas públicas de segurança nas escolas foram implementadas sob sua liderança. Às vezes, ela fechava os olhos e podia ouvir o riso de Isabela ecoando em sua mente. O medo que antes a paralisava fora substituído por uma coragem inabalável. Ela sabia que sua trajetória era um testemunho da capacidade humana de renascer das cinzas. Cada vida que ela ajudava a salvar era uma forma de honrar a vida que não pôde ser salva. O caso Nardoni mudou para sempre a forma como o Brasil lida com crimes contra crianças. Ana Carolina Oliveira não era mais apenas a mãe da vítima, ela era a arquiteta de um futuro mais seguro. O apoio de sua família foi o alicerce que impediu de desmoronar nos anos mais sombrios. Ela encontrou a paz não no esquecimento, mas na integração da saudade em sua identidade. Sua voz no plenário ressoava com a autoridade de quem conhecia a profundidade do sofrimento. Ela promoveu fóruns de debate sobre a saúde mental de pais que perderam filhos de forma violenta. A vigilância constante contra a impunidade tornou sua marca registrada na vida pública. Ela frequentemente visitava escolas para falar sobre o valor da vida e o respeito mútuo. A tragédia de 2008 não definia mais o fim de sua história, mas o início de sua luta. O perdão era um conceito complexo, mas a libertação da raiva era uma meta diária. Isabela Nardoni agora era um nome associado à esperança e à proteção de direitos. Ana Carolina provou que o amor materno é capaz de atravessar a barreira da morte para gerar vida. As sombras do edifício London finalmente começavam a ser dissipadas pela luz de suas ações. Ela agradecia todos os dias pela força que encontrou em lugares que nunca imaginou existir. O legado político que ela construiu tornou-se um escudo para os mais vulneráveis.
A história de Isabela não foi em vão, pois ela despertou a consciência de uma nação inteira. A condenação do casal Nardoni foi o fim de um capítulo judicial, mas a vida de Ana Carolina foi o começo de um legado eterno. A memória de Isabela agora descansa em paz, guardada pelo trabalho incessante de quem mais amou. O silêncio daquela noite de março foi finalmente preenchido pelas vozes de esperança que Ana Carolina ajudou a levantar. No fim, o amor venceu a tragédia, transformando uma ferida aberta em um farol de justiça para o mundo